Oi, Alxa, oi, Al, oi, Alxa, oi, Al, oi, Alxa, oi, Al, porque tu é o nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Alxa, ruminando reunião do dia 6 de novembro de 2022. Quem é a porta? Micael. Micael é a porta, por isso ela foi untada de sangue. É aquele que carrega o sangue do Pai, o sangue do Cordeiro. Por isso que ele é referido como a porta. Ou seja, é a porta que foi colocado o sangue sobre ele. O sangue do Cordeiro, que foi o resgate dos israelitas. Ele falou assim: quando vocês entrarem para dentro da porta da sua casa, vocês não vão sair de lá, porque do lado de fora vai estar passando quem? O anjo da morte. Quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, aqui embaixo vai estar passando o anjo da morte. A espada precisa estar afiada para a batalha. Quando a minha espada fulgurante estiver afiada para a batalha, aí eu me vingarei dos meus inimigos. A espada precisou ser afiada e ela está sendo afiada até completar o tempo. No nome de Yahshua Mashiach. Este espírito está sendo compartilhado com aqueles que creem. Você já viu que na sexta era, que a sexta haste é Micael, aquele que tem o espírito do temor. Ele recebe a unção, ele recebe o espírito da haste principal, que é o sétimo, o Papai Alxa. Ele, como um ser encarnado, ele não está pleno do espírito, mas quando ele volta para a condição de corpo glorificado, ele se torna de novo pleno do espírito, conforme Isaías 11, pleno do espírito. Antes dele receber a herança, ele não era pleno, ele só se tornou pleno quando ele recebeu a herança. Quando ele se tornou herdeiro e recebeu a herança com a morte do seu pai, ele se tornou pleno. Agora, quando ele desce encarnado, ele volta para a condição antiga, que é uma condição que ele tem um espírito mais do que seus companheiros, mas é limitado. Porque ele não está na condição de sétimo, ele precisa reconquistar a condição de sétimo. Por que o filho varão ele é entregue para Iau e para o trono? O dragão se posicionou para devorar a criança, porque eles são guardiões. Por isso o filho varão foi colocado na mão dos dois guardiões, para guardar ele. Agora nós entendemos por que o filho varão foi colocado na mão de Gabriel e de Micael, porque eles são guardiões. Vai guardar o filho varão para nada de mal acontecer com ele. Na King James você vê que ele é aquele que protege. E na Yahushalam, aquele que permanece junto. Se conserva junto. Conserva vem do ato de proteger, conservar, íntegro. Conservar puro, conservar protegido. Agora entendemos por que o filho varão foi entregue para os guardiões proteger. É lindo. É nesse sentido que o papai fala para os irmãos ruminar. Porque nos próximos conhecimentos, na continuidade do ensino, ele vai precisar do seu conhecimento anterior. Ele precisa, para ele poder passar à frente no ensino, ele precisa que você tenha compreendido a respeito dos guardiões. Ali está falando de proteger de Lúcifer. Aí faz um link com o quê? É melhor ser 2 do que 1. Porque vai ter melhor recompensa do seu trabalho, melhor ser 2. Aí a gente viu 2 guardiões contra 1, porque Lúcifer também é guardião. Só que ele é infiel. A mão e o braço direito, o braço esquerdo são parte do mesmo corpo do administrador infiel. Enquanto o reino de Yahusha não seja instituído, vai ficar alternando braço direito e braço esquerdo. É o exemplo dos Medo-Persa. Medo-Persa. Lembra dos braços do Império Medo-Persa? Ele se alternava. Uma hora era o rei, era Medo, outra hora era o rei Persa. Ele se alternava no poder, mas era parte do mesmo reino. É o reino Medo-Persa. Então, direita e esquerda faz parte do mesmo reino. E é criancinha infantil quando está defendendo uma das partes. Por quê? A alternância desse poder é para que o reino seja sempre dividido. O reino de Lúcifer é sempre dividido. É dividido por quê? Porque ele quer imitar o reino de Yahusha, que era o reino dividido, porque os irmãos disputavam entre eles. Disputavam o quê? O direito da primogenitura.
Aí Lúcifer, como ele é imitador, ele também queria um reino dividido para poder imitar o reino dos filhos de Yauxa. Porque ele não faz nada novo, ele imita. É necessário ter maturidade, porque nós saímos das filhas de Babilônia. O reino que nós vamos construir é a pedra que bate no pé da estátua e destrói todos os reinos da terra. Todos os governos da terra vai ser derribado. Todos os governos da terra vai ser derribado para ser instituído um novo governo. Sem democracia. Porque é reino. O reino não é democrático. É um reino com cetro de ferro. Porque toda forma hoje democrática, quem chega no poder quer roubar, porque não é dele. Agora aquele que chega e fala, essa terra é minha, vai colocar governantes, favorecendo até os habitantes, os seus concidadãos. Ninguém vai roubar para si. Pelo contrário, vai trazer perante todos os concidadãos paz entre todas as nações. Vai trazer harmonia, vai trazer prosperidade. Porque todos os reinos, ele toma posse, é dele. É herança. E não um governante que chega e fala que vai roubar o máximo que puder. Porque não sabe se vai ser reeleito. Essa é a mentalidade de quem? De Lúcifer. Porque Lúcifer sabia que ele não era o herdeiro. E como administrador, ele falou, eu tenho que roubar. De ir ao máximo que eu puder. Porque eu não sei até quando eu vou ficar nessa posição. Emanuel quer fazer um governo único também. Ele quer imitar e ele sabe que existe uma promessa também. Mas essa palavra veio para Micael. Micael inspirou os profetas a escreverem. É nisso que ele fala assim, e se não for? Por quê? Foi o espírito de Ial que inspirou os profetas para escrever a escritura. Pelo espírito, o espírito é Micael. Mas eles não acreditam que Micael seja de fato a voz de Ial. Por isso que eles falam assim, e se não for? Se não for, a gente sai vencedor. Agora eles correm um risco, e se for? Por isso que papai vai voltar para dentro do corpo de papai Yauxa. Porque é só um rei só que administra tudo. E os seus administradores são parte do seu corpo, e ele é o cabeça. Ali todos são parte do seu corpo. Lembrando que todo o caos e destruição só vai acontecer aqui só quando Lúcifer for lançado na terra, que é a morte. E a morte que é dada autoridade ao anjo da morte para ele agir por 42 meses. Papai vai jogar por terra os ensinos das denominações. Nós vamos consertar o ensino. Por isso que o filho varão está crescendo em graça e conhecimento diante de Al e dos homens, até ser entregue no templo, representação de Samuel. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça, pela medida do dom do Machia. Quando fala medida, a gente lembra de quê? Foi-me dada uma vara para medir a minha herança. Já está usando os verbos para mostrar qual Machia ele está referindo. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida, quer dizer, pela herança, que cada um recebe. Pela herança, me foi dada uma graça. São Paulo está dizendo, foi dada a mim uma graça, mediante a herança que eu recebi. Aí ele fala, cada um de nós foi dada a graça. O que é graça? É algo gratuito. A herança é algo gratuito, pela medida do dom, do Machia. O que é dom? Dádiva. E o que é dádiva? É algo gratuito. Dádiva é graça, graça é de graça. Por isso fala de graça recebeste, tua parte da herança. Hoje nós estamos esquadrinhando as escrituras, mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom do Machia. Por isso que se diz, tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem que concedeu dons aos homens? Hoje você entende. Quem foi? Foi Micael. Quando ele herdou a herança na morte do seu pai, ele concede a herança para os seus filhos. Faz um link. Papai Yauxa falou assim, quem me colocou como juiz da vossa partilha? Partilha, a herança. Papai Yauxa estava apontando para outro, que ia fazer o repartir da herança. Aqui ele está falando daquele que herdou o dom.
do Espírito, a plenitude com a morte do seu pai. Foi transferida a herança para esse, a herança de plenitude do Espírito. E ele repartiu aos seus filhos o quê? O Espírito. Ele recebeu a plenitude do Espírito. E agora, para os seus filhos, ele compartilha com eles o Espírito. Não, eu vou ficar com a plenitude só para mim. Não. Ele compartilha com os seus filhos o Espírito que ele recebeu. Por isso que ele fez isso. E a criatura humana, fiel, começou a receber dons celestiais. Quando ele recebeu a herança, ele compartilhou o seu espírito com seus filhos terrenos. E seus filhos terrenos começaram a ter dons espirituais. Por isso que se diz, São Paulo já sabia, tendo subido às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Não foi Papai Yaucha que desceu para pregar o evangelho, aqueles do passado, mas aquele que recebeu o corpo. Por isso, papai naquele momento lá em Lucas, ele fala, Pai, ele gritou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele subiu e não desceu. Eu vou subir para Iau, depois vou descer para os lugares profundos. Não, ele subiu naquele momento. Ele deixou o corpo. Aí que tá. O que aquele anjo veio? Veio os anjos lá de cima, removeu a pedra para tomar posse do corpo. Por isso que aquele mesmo que subiu é o mesmo que vai descer, porque ele tomou posse do corpo do papai. O espírito de papai já não estava mais ali. O espírito estava na luz inacessível. Por isso que ele expira. Lucas capítulo 23, versículo 44. Era já mais ou menos a hora sexta. Fazendo a menção, já era mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira. Até a hora nona, tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Yaucha deu um forte grito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele subiu para a luz inacessível e deixou seu corpo, para que Micael viesse adentrar para dentro do corpo, e o corpo reviver. Ele sobe para Iau. E depois ele desce às profundezas? Não. A partir do momento que ele consumou ali a sua obra, de resgatar os seres da terra e do céu, através do seu sangue no madeiro, ele cumpriu e agora ele pode descansar, voltar para dentro de Iau. Por isso que ele fala, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque o meu corpo ficou para os homens. Eu deixo o meu corpo para o herdeiro tomar posse dele. É por isso que ele vem cumprindo. Depois de 3 dias, aquele anjo vem, toma posse do corpo. Como foi com a palavra, que já foi trago a respeito de quem? A respeito de Macha, uma representação. Ele tomou posse do corpo de Macha na terra. Ele vivificou o corpo dele pelo Espírito. Agora é uma representação dele tomar posse do corpo do pai dele. Porque é sua herança. Por isso que os utensílios do sumo sacerdote estavam dentro da arca. Papai Yaucha voltou para a luz inacessível naquele momento. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deixa o corpo e volta para a luz inacessível. Naquele instante, ele foi para a luz inacessível. O que ele foi fazer lá? Descansar. E transferiu a obra dele para o segundo Adão. Efésios 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça, quer dizer, a herança, pela medida do dom da herança que o Machia recebeu. Qual Machia? Micael. Por isso que se diz, tendo subido à altura, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. É o Espírito que concede dons aos homens. O que significa subiu, senão aquele que também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele é que concedeu a um ser apóstolo, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo do Machia, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Iau, o estado do homem perfeito, na medida da estatura, na plenitude do Machia.
Em Lucas 24, no versículo 25 e 26, fala assim: aqui está fazendo uma pergunta. Não era preciso que Yahshua sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Isso que ele queria dizer, porque esse estava no caminho de Emaús e eles não reconheceram, porque não era ele, era o outro. Agora, quando fala o mesmo Yahshua que subiu, é ele que vai descer. O mesmo ungido que subiu, é ele que está descendo, porque o Espírito de Papai já foi para a luz inacessível. Lucas 24, 13. Eis que 2 dele viajaram ao mesmo tempo, no mesmo dia, para um povoado chamado Emaús, a 60 estágios de Alxalã, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversava e discutia entre si, o próprio Yahshua, o corpo que foi penetrado pelo Espírito, o 6º ali, se tornou o 7º, e conservava sobre todos esses acontecimentos. Enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Yahshua aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, nisso perguntou: tu és o único forasteiro? Você é o único forasteiro por quê? Faz o link com os leprosos, os 10 leprosos, que um só retornou para agradecer. Ali falou: só esse forasteiro voltou para dar glória a Yahweh? Um deles, chamado Cleófas, perguntou: tu és o único forasteiro? Forasteiro em Alxalã, que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse ele, perguntando: quais acontecimentos? E responderam: o que aconteceu a Yahshua, o Nazareno, que foi profeta poderoso, fazendo link com o anjo poderoso, o 7º, o anjo forte, o anjo poderoso, em obras e em palavras, diante de Yahweh e diante de todo o povo. Faz o link que a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e diante dos homens. Ele continua: como nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o emaderaram. Aqui ele fala os nossos sumos sacerdotes. Quais sumos sacerdotes que ele está referindo? Anás e Caifás, mas está apontando lá para cima. Emanuel e Lúcifer. E Lúcifer pega e fala assim: tem só um aqui. A representação aqui já era 2, e foram os 2 que emaderaram Papai. Eram 2. É uma representação. Por isso que tem 2 querubins sobre a arca. E no tempo ali de Papai Yahshua, tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, porque foram 2 que pisotearam a arca. Quais? Disseram eles. Disse-lhe eles, responderam: o que aconteceu a Yahshua, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Yahweh e diante de todo o povo? Como nós somos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o emaderaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas não era ele, era aquele que herdou a herança que redimiria o Israel no final dos tempos. Mas como tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Quando papai expirou, ele voltou para sua glória. Ele voltou para a luz inacessível, para dentro de Yahweh, e deixou seu corpo para aquele que iria tomar posse dele. Não, ele subiu para sua glória e depois foi para o lugar mais profundo, se rebaixando novamente. O que ele tinha que se rebaixar foi na terra, quando ele veio na condição de 7º, cumprindo toda a sua missão. E voltar para dentro de Yahweh novamente, descansar em Yahweh, porque ele sabia que essa obra foi completada, reconciliando os seres da terra e do céu. Agora o seu herdeiro, o seu filho, vai dar continuidade na obra que ele criou.
Por isso que seu filho é chamado segundo Adão, porque é criatura. O primeiro Adão, ele é terreno, o segundo é celestial. E o segundo, ele precisava cumprir essa missão na terra. Para quê? Por isso que ele fala que ele não deixaria o corpo do papai no Egito. Ele levaria o corpo. Ele voltou com o corpo para o templo. Voltou com a arca para o templo celestial. Continuando. E aconteceu que Yauxa, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavras diante de diante de todo o povo, como nosso sumo sacerdote, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e madeiraram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas como tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, tais como as mulheres haviam dito, não viram. Ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Mashiach sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Quer dizer, na luz inacessível? E começando por Masha e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito. Ele estava diante dos dois, interpretando a escritura. Por os 2 discípulos, ele foi passando pelos profetas e mostrando para ele que o Mashiach tinha que ter sofrido. O intérprete. E aproximando-se do povoado para onde ia, Yauxa Micael simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. Apocalipse 3, 14. Pois diz, sou rico, enriqueci-me, de nada preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz? Miserável, pobre, segue nu? Aconselho que compres de mim ouro purificado num fogo, para que enriqueça, vestes brancas para te cobrir, e não apareça. Compra de mim vestes brancas, compra de mim corpo glorificado. Viu que eu tenho muitas vestes? Eu tenho muitas vestes para te dar. Aconselho comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueça, vestes brancas para que cubra, e não apareça vergonha da tua nudez, colírio para que unja os olhos para enxergar. Viu? Os 2 ali estavam com os olhos tapados para enxergar. Quem é que andava com eles? Ele fala, quanto a mim, repreendo e corrijo todos que eu amo. Recobra-te, pois, fervor e converte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Aqueles 2 falou, entra conosco aqui para cear. Conosco. Entra para dentro da casa e ceia conosco. Lucas 24, versículo 30. E uma vez à mesa, ceando. Começando 29. Eles, porém, insistiram, permanece conosco, pois cai a tarde, o dia já declina. Então entrou na casa, para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles, e disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? Está mostrando que aquele era o intérprete que já tinha tomado posse do corpo de papai como herança. O espírito que entrou para dentro do corpo. Aí ele continua. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro, não ardiam nossos corações quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras, o intérprete, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Yauxalã. Acharam ali reunidos 11 e seus companheiros que disseram, é verdade, o mestre ressuscitou e apareceu a Simão. Quando apareceu, era o corpo com o espírito. Yauxa Micael que voltou para dentro. E ele fala assim, pega minhas mãos e vê que eu sou de carne e osso.
Eu não estou furado, não. Pega na minha mão, você vai ver que tem osso e tem carne. Essa revelação é para os pequeninos. Por isso que é necessário sanar as águas dessa terra. Porque estão enganadas, estão mentirosas. Não falam a verdade, não ensinam a verdade. Quando papai fala, em tuas mãos entrega o meu espírito, ele foi para a luz inacessível, para habitar junto, entrar para dentro de algo novamente. Por isso ele deixa o corpo, para aquele que é o herdeiro tomar posse do corpo. O espírito, ele foi entrar para dentro de Yausha, entrar para dentro da arca. Ele fala, não deixe meu corpo no Egito. Volta com ele para Yaushalã e para o templo. É a fusão do espírito. É por isso que naquele momento que os nossos adversários, nossos inimigos pisotearam o santuário, ali ele deixa as vestes, ele deixa o corpo no templo e ele vem. O espírito vem encarnar junto com os seus. 1 Pedro 3, versículo 18. Com efeito, também Yausha morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Iau. Morto na carne ele foi, vivificado no espírito. Tá certo, porque o espírito entrou para dentro e o corpo foi vivificado. Vivificado no espírito. Quando o espírito entrou para dentro, o espírito de Iau, que é Micael, que tem os 7 espíritos, conforme a palavra mostra, que é chamado o espírito. Porque ele tem os 7 espíritos, ele entrou para dentro do corpo e vivificou o corpo. Nós temos a humildade de entender que estamos a cada dia mais crescendo, até alcançar o pleno conhecimento da verdade. Quem são esses que morreram na esperança e aonde que eles foram? Para o seio de Abraão. Aí quem é o Abraão que é representado? Que foi lá, Micael Yausha, Yausha Micael. Ele que fala, pai Abraão, rogo-te, pai Abraão, porque a representação que já foi falado que era aquele que era pai de alguns, se tornou pai de multidão. Por isso que ele fala pai Abraão, está fazendo um link com pai de família. E é aquele que tem fé. A tua fé te salvou. Ao leproso que foi curado, a tua fé te salvou. O estrangeiro, o forasteiro. Você não estava aqui em Yaushalã para saber tudo isso que estava acontecendo? 1 Pedro 3,18. Com efeito, também o Machia morreu uma vez, pelos pecados, o justo pelos injustos. Aqui ele está fazendo link com o quê? O Machia, a gente já viu que são 2. Uma vez só precisou do sacrifício, não precisou do sacrifício do outro. Foi uma vez só. Então, uma vez pelos pecados, justos pelos injustos, a fim de conduzir-vos ao Iau, morto na carne, foi vivificado no espírito. Espírito em letra maiúsculo. Aí ele fala, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão, a saber os que forem incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Iau, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aqui não está falando salvos por meio da arca. Eles foram salvos por meio da água. Faz o link com o anjo da água, anjo das águas. Ele se fez salvador deles. Ele se tornou salvador deles. Aqui fala que aqueles lá atrás, eles morreram, mas eles foram salvos pelas águas, pelas águas. O anjo das águas que foi lá. Versículo 19. Na qual foi também pregar os espíritos em prisão, a saber, os que foram incrédulos em outrora, nos dias de Noé, quando Iau, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Foram salvas por meio das águas. Foi salvo por meio da arca? Não, foi por aquele que estava contemporizando com eles. Por isso que fala da pombinha. Lembra das 2 pombas? Uma pombinha estava ali. Aonde? Na arca. Uma pombinha estava na arca. 1 Pedro 3,21. Aquilo que lhe corresponde, isto é, foram salvos por meio da água. Aquilo que lhe corresponde é a imersão que agora
salvos por meio da água. Viu a mensagem? Da imersão na água. Aquilo que lhe corresponde é a imersão que agora lhe salva por meio da água. Não aquele que consiste na remoção da imundície do porco, mas no compromisso solene da boa consciência para com Yahweh, pela ressurreição de Yahshua Mashiach, que tendo subido ao céu, está à direita de Yahweh. Não é Papai Yahshua, porque Papai Yahshua entrou para dentro de Yahweh, mas aquele que está sentado no trono, o sexto e o sétimo, o sexto assentado, junto com o sétimo, no trono, porque é fusão. A face esquerda e a face direita, assentada na cadeira, falando da fusão. Daquele que está à direita, o cordeiro diante do trono, ele foi pegar o livro. Daquele que está sentado, que é o sétimo, ele foi pegar o livro. Quando ele pegou o livro, ele abriu o livro, porque ele é digno, ele venceu Lúcifer, lançando por terra, fazendo o link com os dois cordeiros. O cordeiro que está diante do trono e o cordeiro que está no meio do trono. O sexto e o sétimo. Por isso que na carta da igreja de Laodiceia fala que ele também está sentado, com o sexto e o sétimo junto fundido, dentro dele. Continuando. Aquele que corresponde é a imersão que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Yahweh, pela ressurreição de Yahshua Mashiach, que tendo subido ao céu está à direita de Yahweh, estando-lhe sujeito os anjos, as dominações e as potestades. Não queremos que esse reine sobre nós. Eles, apesar de estar submissos a eles eram rebeldes. Não queremos que esse reine sobre nós. E aí ele vai para um país longínquo, que é a terra, e eles mandam a embaixada falando: não queremos que você reine sobre nós. Não está falando do Criador, está falando da criatura criada, que é o segundo Adão, que foi feito e falado para o segundo Adão: você vai dominar sobre todas as criaturas criadas. Por isso que os principados, quando ele está subindo, eles falam: quem é esse rei da glória? É outro. Micael estava levando o corpo do Papai Yahshua. Ele estava subindo, levando o corpo, levando a arca, mas dentro dela. Aí os principados, ele fala assim: quem é esse rei da glória? Esse aí nós não conhecemos. Aí responde: é Yahweh, forte e valente. Aquele que carrega o nome de Yahweh, é aquele que carrega o nome de Yahweh. É o general da guerra. Todos os elementos da igreja hoje representam aquele. Hoje da igreja representa aquele. A água da imersão. É por isso, Satanás, ele anda furioso. Ele anda e pega aqueles que se dizem Aldim e fala o nome de Yahweh Yahshua. E fala assim: não precisamos partir o pão. Nós não temos que levantar o cálice, porque isso é uma invenção babilônica. Entendendo que Babilônia não faz nada novo. Eles só copiam. Se ele está copiando que tem um cálice cheio de vinho fermentado, é porque existe um cálice cheio de vinho novo. E quando o irmão Romilson fala, existe, nós seguimos dois, Yahweh Supremo e Yahshua. Mas ele despreza o Espírito, porque o Espírito já abandonou ele. Por isso que ele tem fama de estar vivo, mas está morto. Porque o Espírito é que vivifica o corpo. Você viu aqui, é o Espírito é que vivifica o corpo, porque Papai Yahshua, ele criou Adão. Ali falou com Micael, sopra na narina dele. E aí, ele se fez o quê? Alma vivente. Porque o Espírito veio e é o link com o exército. O exército se pôs de pé, mas estavam mortos, até que veio o Espírito. Aí eles voltaram à vida. Papai não precisa falar com os irmãos quem ele é. Você simplesmente precisa entender quem ele é hoje. Ele é o ancião da era de Filadélfia. Aleluia, adorado somente ao. O tempo está se findando, papai está no controle. Esse tempo é coberto de sinais. Muitos que estiveram no nosso meio tiveram sinais, palavra de visão. Inclusive a irmãzinha com a maçã em formato de trono. São sinais tremendos. Uma maçã linda, com fecho, como sendo a marca, o selo do fruto da árvore.
que a gente sabe muito bem que hoje é a árvore representada como árvore da vida, é uma macieira. É uma maçã com a marca vermelha, toda clara. Uma marca vermelha de canto a canto, como sendo o selo. Aquela palavra que fala, viu o anjo com selo de ao vivo. Todos esses sinais estão sendo nos dados, porque representa Gideão. Gideão pediu muitos sinais, para ele entender que era ele um novo juiz de Israel. Ele pediu muitos sinais, e Yahweh deu para ele sinais em abundância, para falar que é você que eu levantei. Esses que estão entendendo a mensagem é porque está sendo compartilhado com ele o Espírito, mas os demais, por causa da dureza do coração, não está sendo. A dureza do coração está relacionada com a soberba, com o orgulho. É necessário esvaziar o vaso completamente, para agora ser colocado um vinho novo nesse vaso. Você vê que as denominações não entendem nada. Era necessário que esse livro ficasse realmente fechado até o tempo do fim, com o entendimento fechado. E esse tempo veio ali com São Paulo, foi aberto, naquele momento o entendimento. Mas ele foi ousado de falar. Deixa eu explicar? Não, porque não era para ele. Era para aquele que Yahweh determinou que abrisse o livro e desatasse o selo, que é o link do cordeiro que está diante do trono, o sexto, que vai lá e pega o livro do sétimo e abre. A palavra fala que esse que pegou, ele tem 7 olhos. É olhudo, enviado a toda a terra, porque ele não julga pelo que ele ouviu dizer, mas pelo que ele viu. E ele enviou 7 olhos. Quem são 7 olhos? São 7 espíritos. Raial, Macha, Daniel, Ezequiel, São Paulo e Micael. Lembrando que o sexto também é o sétimo. Quando eles desceram, Micael estava com 2 dos 7 espíritos. E enviou 2 dos 7 espíritos, que são os olhos, para Sodoma. E eles pararam na praça à noite para ficar observando o que se fazia lá naquela cidade. É os 7 olhos. Os anjos que são enviados para observar a terra, que é referido aos 7 espíritos. Quem é o olho que está hoje na terra para observar? Micael, na sexta era, porque ele é a sexta haste. Ele está observando toda essa imundície desse mundo. Ele precisa ver para ele poder julgar com justiça. Não porque ouviu dizer, mas porque viu. Atos capítulo 1. Há necessidade de ter perseverança. Atos 1, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? Papai Alcha já tinha falado, um homem de nobre origem viajou para uma terra longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Os apóstolos estavam perguntando: é esse tempo agora? Aí papai pergunta: é esse tempo? Aquele tempo? Não, é no final dos tempos. Finalmente, estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo que irás restaurar a realeza em Israel? Ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, mas recebereis uma força e o Espírito de Yahweh que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Alxalã e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, ou seja, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Alcha que foi arrebatado, a gente sabe que é ascendido dentre vós para o céu, assim virá. Do mesmo modo como viste partir para o céu. É este, está fazendo link com essas 2 testemunhas. Serei minhas testemunhas. Então aqueles 2 anjos que estão falando, eles são quem? Macha e Raial. Eles são aqueles que participaram da transfiguração.
Aqueles dois que participaram da transfiguração, eles estão falando, olha, esse mesmo, porque eles são as testemunhas no final dos tempos. Ele fala, esse mesmo, ou seja, esse que vivificou o corpo, esse que vivificou o corpo, é esse mesmo que vai voltar. Esses dois anjos é as duas testemunhas, porque ele dá a dica, falando assim, mas recebereis uma força. A do Espírito de algo descerá sobre vós, serei minhas testemunhas. Está fazendo o link com o final dos tempos, com as duas oliveiras, que são as duas testemunhas, para aquele tempo que antecede o retorno daquele que falou, esse mesmo que subiu, esse mesmo descerá. Apocalipse 19, eles estavam falando, este que subiu no final dos tempos, estão aqui de novo. Aí ele fala, ele descerá. Assim seja. Essas são também as duas testemunhas, uma no canto do rio, outra no canto do outro rio. De Daniel 12, as duas testemunhas. Um pergunta para o outro, até quando? Daniel 12, versículo 5. Estava olhando, eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, um sobre o lado à margem do rio e o outro do outro lado, também à margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza. Aqui ele não estava sobre, ele estava retendo a correnteza, para não passar. Lembra de quem? De Elias e Eliseu, retendo o rio. Aí ele fala, um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza, retendo o rio. Até quando, o tempo das coisas inauditas, ouviu um homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, que ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. O link dele está na condição de Yahshua Micael, o sexto e o sétimo, jurando por aquele que vive eternamente, jurando por Yahweh, que habita na luz inacessível, falando assim, será por um tempo, metade de um tempo, até quando se completar o esmagamento, quer dizer, a morte, o número dos mortos, esmagamento, completar a morte dos santos, dos 144 mil, da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. Agora a gente vê que aqueles dois anjos que participaram lá atrás, que vieram na transfiguração de Papai Yahshua, é os mesmos, os dois. E é os dois que vêm no final dos tempos. Os dois de Sodoma e Gomorra, os dois que vieram com Micael e que foram observar Sodoma. Por isso que o Cordeiro tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. Por isso que quando ele volta para a condição de 7, de sétimo, todas as hastes são dele. Porque brota dele. Grata Yahshua, grata Yahweh, grata Yahshua, grata Yahweh. Por isso que papai naquele momento ele fala, Yahweh, na tua mão eu entrego o meu espírito, porque ele estava indo para a luz inacessível e ali ele descansar das suas obras. Por isso que Emmanuel, quando ele desce, ele busca 7 espíritos pior do que ele. Porque são piores. Porque são os amigos que eram falsos. Porque são piores. Porque são falsos amigos. A representação de Judas, que estava com o papai Yahshua e era falso amigo, que o traiu com um beijo. O seu passaporte é alcançar o pleno conhecimento, porque você se torna um fruto maduro, amadurecido, pronto para ser colhido. Por que não pode deixar o fruto maduro na árvore? Senão apodrece. Os que estão amadurecidos não podem ficar na tribulação, porque eles têm que ser colhidos, senão estraga. Eles têm que ser colhidos na hora certa. Por que os que estão verdes precisam ser deixados na tribulação? Para amadurecer. Grata Yahshua, grata Yahweh. Grata Yahshua, grata Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Canal Ensinos de Yahweh e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.